nós ficamos parados aí durante um período por causa do processo eleitoral, mas tem hora que não tem jeito de você ficar calado, você tem que resolver falar para mostrar o que está acontecendo. O PT perdeu a eleição, o nosso candidato, o Haddad, não foi eleito, a gente reconhece isso, mas, por outro lado, o aumento do judiciário, sobre o aumento do judiciário. O segundo assunto é sobre, hoje comemora um ano de aprovação da reforma trabalhista do Temer. E o terceiro assunto é sobre a questão do estado de emergência, situação de calamidade, situação de emergência que o prefeito de Betim decretou para a cidade de Betim. Então, eram só esses três assuntos. Eu gostaria de falar com os companheiros, com os amigos, com as pessoas que nos escutam, com as pessoas que acreditam na gente, nas ideias da gente, que nós estamos aí na luta. E o primeiro assunto que eu queria falar é sobre esse aumento do judiciário. Ô, gente, ninguém concorda com isso. Ou seja, a população como um todo não pode concordar com esse absurdo, esse aumento. Mas o que me chama a atenção, o que faz a gente ficar indignado e voltar a falar, voltar a se colocar contra, é porque o Jair Bolsonaro votou para aumentar o salário dos juízes, para aumentar esse 16%. Em 2015, a Dilma vetou esse aumento. Aí colocou em votação na Câmara dos Deputados e os deputados votaram e derrubaram o veto da Dilma. E entre os deputados que derrubaram o veto da Dilma está o senhor Jair Bolsonaro, que está aí agora dando uma de santo, um hipócrita, porque ele votou para derrubar o veto da Dilma, consequentemente, para aumentar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora vem dar uma de santo querer se colocar contra o aumento que se deu ao Supremo Tribunal Federal, que é um aumento absurdo, esse aumento de 4 bilhões somente no ano de 2019. Isso é mais do que um Bolsa Família esse programa, equivale ao Minha Casa Minha Vida e ao programa Luz para Todos somados. É um absurdo, gente, o que foi feito esse aumento do judiciário. E eu queria, portanto, essa é a minha maior indignação de estar podendo falar aqui nesse momento, essa hipocrisia do Jair Bolsonaro de se colocar agora contra o aumento do Supremo Tribunal Federal, sendo que ele votou a favor do aumento. Olha que hipocrisia desse presidente eleito, né? Não é à toa que ele foi eleito pelas fakes e pela faca. Eu sempre digo isso. O que foi que fez o Bolsonaro ser eleito? Ele se elegeu em cima de duas coisas, a faca e o fake. A faca, o povo ficou comovido, o povo é sensível com quem sofre atentado, eu também sofri um atentado, o povo ficou extremamente solidário comigo na época. Agora a mesma coisa, o povo ficou solidário por causa da faca e depois vê os fakes, através de WhatsApp, que inebriou a sociedade toda e muita gente votou contra o PT, acreditando no kit gay, e aí está esse desastre que é esse presidente que enganou a população toda e agora, hipocritamente, vem se colocar contra o aumento do judiciário. Então essa é a primeira coisa. E olha que o PT, na época, votou contra o aumento do judiciário. Os deputados federais votaram contra esse aumento do judiciário. E a base do Michel Temer, a base do pessoal que derrubou o PT, foi toda favorável ao aumento do judiciário. E aí, portanto, o governo, na realidade, o governo do Bolsonaro já começou, né? E outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, gente, é sobre a questão hoje completa, né? Hoje faz praticamente um ano da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista que praticamente tirou com a força do trabalhador, que retirou a força dos sindicatos, hoje completa um ano, diz que ia gerar emprego. Que emprego que gerou nesse período de um ano? Pelo contrário, a reforma trabalhista
serviu simplesmente para colocar o trabalhador de escanteio. Hoje, um trabalhador que quiser entrar na justiça e perder, ele vai ter que pagar para o patrão, pagar sucumbência, pagar honorários para o advogado do patrão, ou seja, é uma vergonha essa reforma trabalhista. Quem foi que votou a favor da reforma trabalhista? Senhor Jair Bolsonaro, o atual presidente eleito. O povo foi alertado disso, o cara votou a favor dessa reforma trabalhista, ou seja, o governo do Bolsonaro já vem aí uns 3 anos, já começou há 3 anos atrás, assim que derrubou o PT, e continua. Na realidade, o Jair Bolsonaro é uma continuação do governo do Temer, é um governo de direita, um governo para os ricos, um governo para tirar direito dos trabalhadores e favorecer os mais ricos. Né? Então, essa reforma trabalhista completa 1 ano hoje, domingo, faz 1 ano que foi aprovada a reforma trabalhista, e o senhor Jair Bolsonaro votou a favor dessa reforma trabalhista. Então, nós não podemos ficar calados com isso que está acontecendo. Eu acho que todo mundo tem que se manifestar. As eleições acabaram, mas a população tem que ficar sabendo a verdade para não continuar sendo enganada, Então, hoje completa 1 ano da reforma trabalhista, essa reforma que não foi uma reforma, foi uma contra-reforma, uma reforma para tirar direito dos trabalhadores, enfraquecer os sindicatos. Um trabalhador hoje, gente, se ele é demitido, vai procurar para quem? Para socorrer, porque os sindicatos estão se acabando, não vai ter mais sindicato. O trabalhador é demitido, com quem vai poder, pelo menos, averiguar, sondar lá se o acordo está correto, se os dados estão corretos. O trabalhador hoje está com a mão na frente e outra atrás. Essa é a reforma trabalhista aprovada pela direita, né? E o Bolsonaro é mais do que direita, ele é ultradireita. Então hoje faz 1 ano da reforma trabalhista que veio para acabar com os direitos dos trabalhadores e dar todo o poder ao patrão, né? Está aí o trabalho intermitente. O que é trabalho intermitente? É você ficar à disposição do patrão, gastar tempo de locomoção para ir poder trabalhar e recebe apenas aquelas horinhas ali que você trabalhou. Ou seja, e não só isso, mas o maior problema dessa reforma trabalhista é realmente a questão do acordado sobre o legislado. O trabalhador que assinou um contrato lá com o patrão, porque a relação é praticamente assimétrica, assinou essa relação, pronto, é isso que vai predominar. O trabalhador não tem mais direito de recorrer à Justiça do Trabalho, porque tem medo. Se antes o trabalhador já não recorria, com a legislação que tem hoje, a maioria não recorria contra o patrão, quem recorria era a minoria, imagine agora, né? Então despencou o número de pessoas que estão recorrendo ao Poder Judiciário para que os seus direitos sejam respeitados. E mais, o que aconteceu agora? O Jair Bolsonaro, além de votar a favor dessa reforma trabalhista, já anunciou que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Vai acabar com o Ministério do Trabalho. Não vai ter mais o Ministério do Trabalho para poder estabelecer leis, direitos. O Ministério do Trabalho, gente, que foi criado quando Getúlio Vargas era presidente da República. Como é que pode? Aí chega esse governo de direita, esse senhor Jair Bolsonaro, e já anuncia que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Ou seja, é um governo que já começou, porque o governo já começou, assim que terminou a eleição, o governo do Jair Bolsonaro já começou, já está nomeando os ministros, já está... E já vem, ele é fruto desse governo, do Michel Temer para cá. Né? Haja vista essa questão da reforma trabalhista, do aumento do judiciário, que ele votou tudo a favor, então não pode reclamar. Eu sei que os coxinhas, as pessoas que são de direita, vai falar, não, isso é tudo coisa de petralha, tudo é coisa do PT, o Bolsonaro vai ficar sofrendo. Ô, gente, não cola, até... o governo do Temer está aí, é um governo de direita, né? E está continuando com o governo e vai continuar com o governo do Bolsonaro. As mesmas ideias de direita. O que é ser de direita? Ser de direita é ajudar aquele que tem mais poder, é fortalecer aqueles que são mais fortes,
Isso é uma visão de direita. O que é uma visão de esquerda? É ajudar aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais frágeis. Isso é uma visão de esquerda. Portanto, o governo do Michel Temer, o governo do Bolsonaro, essa galera que está no poder aí há 500 anos, é esse pessoal que votou a favor do aumento do judiciário para favorecer os mais ricos, votou a favor da reforma trabalhista para acabar com o direito dos trabalhadores. E é isso. Então, tem hora que a gente não pode ficar calado, e é por isso que eu estou aqui nesse momento fazendo essa live, denunciando isso. E um outro ponto, gente, que eu queria chamar a atenção aqui, neste domingo, nesta tarde de domingo, que é sobre a situação de Betim. Na sexta-feira, o prefeito de Betim soltou um decreto estabelecendo de Betim como situação de emergência. O que é isso, situação de emergência? Situação de emergência é quando o prefeito não está dando conta de pagar as despesas que tem no município. Isso é situação de emergência. O prefeito não está dando conta, as despesas estão mais altas do que a receita e, portanto, ele tem que vai precisar de apoio externo. No caso, ele soltou esse decreto para quê? Na minha avaliação, para se livrar da lei de responsabilidade fiscal. Esse eu acho que é o primeiro ponto que o prefeito soltou esse decreto, e para pedir socorro ao governo estadual, ao governo federal, para ver se resolve a situação de calamidade de Betim. Ou melhor, Betim já está em calamidade há muito tempo, né, gente? A saúde é uma calamidade, uma vergonha, a saúde, os postos de saúde tudo abarrotado, o povo morrendo porque não tem plano de saúde, o poder público não dá uma saúde de qualidade, né? A situação da educação é caótica, uma educação para inglês ver, essa que é a verdade da educação em Betim. A questão da violência, os meninos estão morrendo a 3x2 na periferia, e parece que agora está tudo normal, porque não tem jornal para denunciar, né? O jornal é do prefeito, e pior, não tem vereador, tem 23 vereadores na Câmara Municipal, nenhum vereador tem coragem de falar contra o atual prefeito. É uma coisa de doido. 23 vereadores. Eu não sei o que esses vereadores estão fazendo. Não sei, sinceramente. Eu tenho certeza, sim, que muitos deles estão simplesmente juntando dinheiro de assessores. Essa que é a verdade. Então, gente, essa situação de Betim também, o estado de calamidade na saúde, na cidade como um todo, na saúde, na educação, em tudo. Então, é um decreto que foi feito, inclusive, depois que passou a eleição. Isso é que é duro, né, gente? Isso é que é duro. Depois que passou a eleição, o prefeito resolve soltar um decreto de situação de emergência, porque não está dando conta de administrar a cidade, essa que é a verdade, e herdou isso dos governos do Carlyle Pedrosa, um governo onde Ciro Pedrosa que mandava, uma corrupção escandalosa, e o prefeito aliado dessa turma o tempo todo, resolveu se romper na última hora para se candidatar a prefeito, e está aí, herdou e está pagando a conta que ele mesmo ajudou a fazer. Essa que é a verdade. Então eu estou aqui nesse momento, fazendo essa live, vou tentar todos os domingos fazer uma live, comentar sobre os assuntos que estão acontecendo no dia a dia, para que a população tome consciência do que está acontecendo, para que as pessoas possam reagir ao que está acontecendo, não só em Betim, mas a nível de Brasil como um todo. A gente pede que as pessoas comentem, que as pessoas falem, que as pessoas façam o seu comentário, porque o comentário é fundamental. Ajude a compartilhar, ajude a mostrar o que está acontecendo, porque o povo precisa ficar consciente, porque eu acho que nessa eleição foi o que predominou, ou seja, não houve possibilidade de ver a verdade nos fatos, por isso que muita gente votou enganado. Não é possível um Brasil onde a maioria da população é afro, é negra, como minha mãe, eu sou afrodescendente, minha mãe era negra, sempre falo isso, onde a população, a maioria é afrodescendente, e ter um presidente racista, gente. Pode um trem desse? Ter um presidente racista num país afrodescendente? E por que aconteceu isso? Porque realmente não houve debate, não houve discussão. Ou seja, o atual presidente eleito fugiu o tempo todo do debate, não teve o debate, e está aí agora as coisas acontecendo.
Bolsonaro que votou a favor do aumento do judiciário, Bolsonaro que votou a favor dessa reforma trabalhista do Temer, Bolsonaro que votou a favor de congelar as verbas na saúde, na educação, nos municípios por 20 anos, por isso que os municípios estão passando esse perrengue todo. Então, é por isso que nós não podemos parar. Nós temos que continuar a denunciar, mostrar essas mazelas, mostrar isso que está acontecendo, porque o povo precisa tomar consciência da verdade para que o povo... Ou seja, a informação é poder. Se você tem informação, você tem poder. Então era isso que eu gostaria de, nesse domingo, nessa tarde de domingo, manifestar aqui enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores de Betim. É isso, te agradeço aí a atenção, ajude a compartilhar, ajude a comentar, peço a todos... Queria aproveitar para agradecer. Gente, olha, eu fiz uma campanha assim, sem grana, na unha, na raça, tive mais de 10 mil votos, mais de 10 mil pessoas votaram em mim, sem comprar nenhum voto, sem gastar dinheiro. Então queria agradecer mesmo de coração a todas as pessoas que acreditaram, que acreditam na gente, acreditam na nossa proposta de construir um país mais igual, uma cidade mais igual, uma comunidade com mais igualdade. É isso, agradeço, espero daqui uma semana, no domingo que vem, a gente voltar a conversar sobre os assuntos da atualidade, ok? É isso, eu queria, na próxima semana, conversar sobre um assunto muito interessante que está na pauta. Que assunto é esse? É sobre a escola sem partido, ou a escola com partido. Mas esse assunto a gente deixa para a próxima semana. Um grande abraço, estamos aí na luta.